Alô, boa tarde. 17 de janeiro de 2020. Oi? Alô, boa tarde. 17 de janeiro de 2020. O tema hoje vai ser mediunidade e perispírito. Então é um termo criado por Kardec lá no século XVIII e em 1856 aproximadamente. Maristela Cecília, muito boa tarde. E ele falava que existe o corpo físico, o espírito, e o que liga os dois seria o perispírito. Alcir Caetano, muito boa tarde também. Atualidades, Agnes Ana. Agnes é Cordeiro. Mater, não sei. Então, o perispírito Kardec usou, porque nas outras filosofias, se você pesquisar, vai ver que são 7 corpos: físico, etérico, astral, mental, causal, e 3 corpos ligados ao espírito, e 4 ligados que o Paulo de Tarso falava: corpos terrestres e corpos celestes. Se compara a uma casa, os 4 corpos terrestres, simbolizado pelo quadrado, e os 3 celestes simbolizados pelo triângulo, que é a parte de cima da estrela de Salomão ou de Davi. Então, os terrestres atuariam em conjunto e os outros seriam mais na fase extrafísica pós-morte, antes de nascer e depois de morrer. Então ele sintetizou, geralmente são 4 em um só, que seria o etérico ou duplo, o emocional ou psicossoma, e o mental soma, e o causal, em todos eles chamados de perispírito. Uma maneira de facilitar, né? Mas outros estudos falam em 4, divide em 4. O etérico é o mais conhecido, é chamado aura. Ele faz o contorno do nosso corpo físico, e ele é anterior ao nosso corpo físico. Ele ajuda a moldar, ele é chamado também bioplasmático, ajuda a moldar. Quem é mais que entrou ali? Deise dos Santos. Deise dos Santos. Bem-vinda também. Então ele é o molde. Então o Sheldrake chama de corpo mórfico, corpo morfogenético. Ele é o que vai moldar o fato de nós somos humanos, o macaco ser símio, o gato ser gato, o cachorro ser cachorro, o cavalo ser cavalo. Cada espécie tem o seu molde, o seu perispírito. E a parte emocional das emoções é chamada também psicossoma. O André Luiz já fala em psicossoma. O André Luiz é o mesmo Carlos Chagas, né? Ele usou o nome espiritual de André Luiz, um pesquisador que descobriu o mal de Chagas. E depois o corpo mental, mental soma, ligado aos pensamentos. E depois o causal ligaria passado, presente e futuro. Na quarta-feira, o palestrante aqui no nosso Raio de Luz, ele falou sobre perispírito. Ele falou de maneira simplificada. Mas ele falou que uma das funções do perispírito é trazer a questão kármica, resgates que a gente tem para a nossa atual existência, coisas lá do passado. E a gente trabalhando para melhorar nossos pensamentos, sentimentos, atos e energias para fazer um futuro melhor. Então, já programando o futuro. E são em torno de 20% que conseguem programar a próxima reencarnação, chamada programação existencial, ProAccess. Tem toda uma equipe, mas que faz isso conscientemente são pessoas já de evolução. A maioria, como se diz, dorme apenas. E muitos nem acreditam na questão da espiritual. Outros, baseado nas suas religiões, dizem que a pessoa fica dormindo no pós-morte. E muitas vezes eles, do dormindo, eles vêm direto e nem se dão conta. Realdinho Bortolim, muito boa tarde. Rosilene, Ishio Dandolim e Gisiane Grifo. Então eles dormindo, eles vêm direto, né? Porque a religião deles prega eles ficam dormindo e eles acreditam naquilo ali. E a mesma questão também, por que um vê Jesus, outro vê Shiva, outro vê Buda, vai depender das nossas crenças. Esse trabalho, então, está lá no SlideShare, Kardec Society da Flórida, KSSF, Kardec Spirit Society Flórida, e é um estudo sobre perispírito e mediunidade. E esse livro dos Zalmino Zimmermann é muito interessante, é um livro de 200, 300 páginas, mas ele é bem completo. E é um pesquisador brasileiro. Multifuncionalidade da mediunidade, o papel da aura, o que é a aura, a expansibilidade do perispírito,
variação das funções do psicossoma, então outro nome é o psicossoma, ou corpo psíquico, e o transe. Então ele vai abranger todos esses temas aí. O que é o espírito? Então aquela foto ali, Pepe Viana. Lá em cima entrou mais alguém? Não. Tem. Então o espírito é chamado também chama, Simone Bortolato Quadra. Ele é chamado chama ou sopro, alguns comparam com vento, é como se fosse uma chama, uma pequena estrela. E aí o perispírito seria o molde, o intermediário, e o corpo físico, ou também chamado soma. Então é como se fosse uma chama. Só que ele é eterno, né? Diferente da chama da vela, que se apaga, ele é eterno. É a nossa parte eterna, é a centelha divina, é o que a gente herda de Deus. Por isso que ele é puro, né? O que não é tão puro seria o que no budismo chama aura, que seria o psicossoma, a alma ou o psicossoma. Ele utiliza envoltórios não só deste plano, como em todos os outros. Então, tradicionalmente se divide em 7, tudo no universo é 7. 7 é um número cabalístico, digamos assim. O espírito é o ser pensante, tem como atributo a inteligência. Então, o ser pensante na natureza. Diz que na natureza tem Deus, tem a matéria e tem as consciências, que são os nós, e as outras consciências, vegetais, animais, angelicais, dévicas, em todos os reinos. A vontade e o pensamento. Então, chega a ser até infinito, né? Se pegar lá desde os cristais, vírus, bactérias, monera, as mônadas. Um cara que explicou bem a questão da mônada, do espírito, foi o Leibniz, o matemático, explicou o que é monadologia, tratado de monadologia. Ali você vai achar como é que começa o princípio, como que está a criação dos espíritos em si. Chamara... Mercedes HF, Graf, Selmara Neto. A Selmara com C. Eu conhecia com S. Essa é com C. É que nem Pérsia tem com S com C. Então ali mostra o espírito, o perispírito e o corpo. Peri porque é em volta de, né? Que nem a gente estudou lá. Peri. Então o perispírito é o corpo fluídico do espírito. É a contraparte energética que liga ao físico. É composto de fluidos, é um processo de aglutinação de fluidos, então tem fluido universal, que é chamado Akasha ou Ki, Shi, que é o que tem no universo inteiro, estudado no Reiki e outras ciências, e o espírito atrai do fluido do planeta as partículas para a composição do seu próprio espírito. Então cada planeta tem o próprio perispírito, por isso que os corpos são diferentes. A gente pega planetas, não tem vida visível, mas pode ter vida extrafísica, né? Então tem a vida extrafísica e a vida intrafísica. E a microscópica. Provavelmente tem bactérias, vírus, a maioria deles tem, né? E aí tu tem que ter um microscópio para enxergar. Então ele não tem vida própria, ele é temporário. Se retirarmos o espírito do perispírito, não existe nada. E não age por si só. Quem executa é o espírito através dessa união. Na verdade, quem pensa, quem sente, quem escuta, quem vê é o espírito. Ele vai usar os olhos, ouvido, outros sentidos, mas existem provas hoje em dia que tu consegue ver, enxergar, independente do corpo. Inclusive experiências de extracorpórea de cegos que descrevem experiências extracorpóreas como se tivesse a visão. Cegos de nascença. Também. E ver a cirurgia do alto, quando é caso de cirurgia. É bem interessante. Tem casos bem, bem interessantes. Tem até um caso de uma que a enfermeira comenta, não lembro agora o que ela comenta, e depois de 15 dias, a pessoa voltando, ela diz: tu falou isso de mim? Ela, quando foi isso? Foi durante a... mas tu estava anestesiado? Mas eu te vi. Depois ela confirmou que era verdade. Então é chamada de memória extracerebral. A gente chama paracérebro também, né? A parte cerebral do perispírito. E o corpo mental seria dos pensamentos em si. Isso aí, se tu lembrar as formas, pensamento, as idioplastias, as formas de Platão, o Platão já tinha noção dessa questão mental aí. Começa no mental. É que nem a ideia. Um projeto começa na ideia, depois começa a se plasmar até se tornar filho. Tudo que a gente vê começou por uma ideia. Um carro, um prédio,
qualquer criação, inclusive as criações de Deus, né? Ao longo da encarnação, o espírito comanda o processo de funcionamento celular através do pensamento. O pensamento é produto da mente. É a primeira lei de Hermes lá, tudo é mental. A mente é extracerebral, ela está no corpo mental, no mental soma. Por isso que pessoas em coma ou pessoas no estado de quase morte conseguem descrever experiências extracorpóreas. Ele vem as ondas do pensamento que viajam os corpos espirituais e atinge o corpo físico. E existe comunicação, a telepatia entre diferentes consciências, diferentes pessoas, né? O corpo mental é o software, e o cérebro físico seria o hardware. Então é uma comparação. O pensamento não vem do cérebro, ele usa o cérebro. Se a peça estragar o pensamento, a consciência contínua atuando em outro nível. Casos de quase morte, casos de pessoas que conseguem recuperar a memória do Alzheimer, por exemplo, após a morte, porque o cérebro físico está danificado, mas o extrafísico não. É só a parte física que está danificada. Aquelas mãos fantasma, amputações, membros fantasmas, porque ali, na verdade, ele tem duas explicações. Tem os nervos continuam mandando sinal, as partes cerebrais que representam aquela parte lá perdida ainda existem. É a mesma questão do obeso, né? Muitas vezes ele continua, muitos acabam recuperando o peso por causa disso, porque a mente deles ainda é de obeso, não é de um corpo mais magro. O que mais que tinha ali? E ali mostra o físico, o psicossoma. Os corpos espirituais estão sobrepostos. Na verdade, eles estão todos sobrepostos. Classicamente se divide em 7, ocupando o mesmo lugar em diferentes espaços, em diferentes paralelos. O Kardec simplificou em 3, mas na verdade são 7. Estão vinculadas moléculas a moléculas, de tal maneira que tudo que acontece em um é repercutido no outro de forma natural. Sincronismo e reverberação, processo de reverberação. E o André Luiz traz essa questão aí do corpo mental, do psicossoma, do corpo emocional. O que vem da vibração do espírito atinge o corpo físico e o que vem do corpo físico atinge o espírito. Por isso que os gregos estavam certos. Mente sã, corpo são, mente sã e vice-versa. Corpo doente, mente doente, mente doente, corpo doente. Que um repercute no outro. É a chamada psicossomática, né? Rafael Felisberto. Que não tem como separar. É como a gente diz, para tu separar a mente, a consciência do corpo, seria o espírito encarnado, o morto. E um corpo morto seria um corpo sem espírito, né? Por isso que ânima, a definição de alma é o que anima, anima, no momento que ela separa do corpo. Por isso que tem os anime dos japoneses e chineses também. É animado, é o que se move, né? É da alma. As dores da alma e os estudos. O duplo etérico, então, é o chamado também corpo bioplasmático, psicotrônico, tem vários nomes. Tem mais de 10 nomes se tu for pesquisar. Sede da energia vital, corpo ódico, cuja função básica é a ligação do perispírito ao corpo físico. E é chamada popularmente de aura, né? Aura ou auréola. Nos santos mostra mais a parte da coronária, que é o mais importante. Estão ligados aos 7 meridianos, 7 chakras. O campo resultante, assim como a Terra, quando tu estuda a Terra, tu vê que ela tem o magnetismo. O nosso corpo também tem um magnetismo próprio. E é o corpo magnético. Campo resultante de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo o corpo líquido, sólido ou gasoso. Tem alguns que especulam tratar-se até de neutrinos. A aura humana é o retrato fiel da consciência de seu dono. Reflete a realidade evolutiva, o padrão psíquico, situação emocional. Então, quem tem evidência vai ver as emoções, conforme as emoções ela vai mudando. O estado físico, conjunto de radiações do corpo físico e perispírito. Aparece na photokiller e no GDV, que é a visualização por descarga de gases, que é o aperfeiçoamento da photokiller, ou foto da aura, popularmente. O papel da aura, então. A aura é um elemento em movimentação, se expande ou se contrai de conformidade com os corpos refletidos, saúde, doenças, sentimentos, virtudes, vícios, tudo acaba interferindo ali. E com a morte ele não se acaba. Pode existir um tratamento pós-morte num hospital espacial, mas muitas vezes a pessoa volta com aquele problema, os problemas de nascença, chamados problemas de nascença. E um dos estudos muito interessantes de comprovação da reencarnação são as marcas de nascença.
eles conseguem comprovar que aquelas marcas correspondem a marcas onde a pessoa diz que recebeu uma flechada, uma facada, um tiro, e bem na área onde ela tem manchas de nascença. E aquelas manchas avermelhadas também. Então, primeiro nível de contato. Coloração depende da elevação e inferioridade espiritual. Vai ser cada vez mais claro, mais sutil, quanto mais elevado, e mais pesado, mais grosseiro, mais tendente para o preto, para o cinza, quanto mais baixo. Mais ligado a vermelho, por exemplo, na raiva. Vermelho é a raiva e sexualidade. Amarelo é intelectualidade. Verde é saúde física. Azul é usado para combater a cefaleia, Flávio, a questão das cruas. Uma perguntinha. E nesse caso, existe caso de aura 100% negra? Mesmo é só boato? São chamados demônios, né? Ah, então existe. Sim. E as auras ligadas a consumo de cocaína, como a gente estava conversando mais cedo, cocaína, crack, essas coisas são bem escuras mesmo. É cinza, chumbo e preto mesmo. Eu já atendi paciente, e se tu fechar levemente o olho e tentar ver a aura da pessoa, ela é escura. Principalmente cocaína. O álcool, o cigarro também, mas principalmente a cocaína. E o crack, né? Quanto mais pesada a droga. Tem um livro que mostra muito isso, é A Vida Fora da Matéria e As Mãos de Luz, da Barbara Brennan. São 2 livros bem interessantes que mostram. Éder Canavan, Claudeci Silva. Então, de acordo com o sentimento, o pensamento, vai ter a coloração ali do psicossoma. A aura é sensível à totalidade do nosso ambiente interno e externo. Eventos distantes globais cósmicos podem alterar a aura. Tem estudos até interessantes que... Por que na lua cheia tem mais casos de vampirismo, de licantropia, lobisomem, casos ligados ao ocultismo. E quando tem mais tempo com raios, com chuva, também tem alterações no campo magnético. E a sintonia mediúnica entre os espíritos ali. E se tu for analisar, o Sol dá alegria. É difícil quem não tem alegria no Sol, né? E no inverno, nos hemisférios norte, lá onde eles têm muito a depressão sazonal, depressão ligada a pouco Sol. E eles têm tão pouco Sol, tem lugares, Noruega, Finlândia, que quando tem Sol, as mulheres usam o topless, para eles é enorme, porque eles procuram aproveitar ao máximo o pouco Sol que tem. Usam até espelhos para tentar concentrar o Sol, eles têm bem pouco Sol. E tem lugares que tem 4 meses de escuridão, né? Como lá na zona ártica, lá no Polo Norte. Devido à inclinação da Terra, eles têm pouquíssimo. E se tu for para a Holanda, é 11 da noite e ainda é dia. Lá é quase meia-noite quando começa a escurecer, já é 10 horas, 11 horas, quase meia-noite. Então, por isso, até se tu analisar por que no Equador existe mais... Aqui no Sul tem mais romantismo, mais emotividade por causa disso. E os países mais frios as pessoas são mais frias também. Elas refletem o clima delas. Hã? Qual? A Noruega é bem frio. O que mais que tem ali? Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea. Para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Então, a mediunidade é o contato com os planos invisíveis, né? Com as consciências já que não tem mais corpo físico e com planos espirituais. A importância da mediunidade é dada pela multidimensionalidade. E lembrando que a mediunidade é animal e não é exclusivamente humana. O cachorro tem, o gato tem, o cavalo tem, o gato principalmente. E a importância de ter o gato em casa é que ele tira tudo que é negativo e ele faz o efeito Arnica. Tira tudo que é negativo. Enquanto ele está roçando nos pés dos donos, ele está tirando. Eu tive um professor de filosofia que ele também... E diz que por isso que ele dorme bastante, que durante a noite ele consegue libertar. Eu tinha um professor de filosofia que ele dizia que... ele falava isso também, ele era ligado nisso, ele falava que muitas vezes os nossos gatos, eles somem de repente, porque eles pegam toda a energia negativa de um local e é tanta que nem eles conseguem sobreviver. Então eles somem e vão para algum lugar e lá falecem. E depois de um tempo,
a gente consegue ver gato igual a eles. É como se eles tivessem reencarnado na forma de outros gatos. Na parecidos. verdade, eles reencarnam também. Há um tempo atrás, na Idade Média, você achava que os bichos não encarnavam, e você sabe que eles reencarnam. Sim, inclusive tem transfotos com animais, tem... Uma coisa interessante é que eu vi em algum local, eu contei para um pessoal que tinha gato, eles começaram a ficar com medo, que quando às vezes o gato ele fica parado, olhando muito tempo fixo para algum local, é porque ele está vendo alguma manifestação espiritual ali. Pode ser tanto positiva como negativa, mas ele está vendo. Por isso que tem certas pessoas que quando chega o gato, ele não... A gente percebe que o gato fica inquieto. É porque ele percebe energia negativa ou positiva que tem em volta dela. Principalmente se for negativa. Tanto ele quanto o cachorro. Não, uma coisa interessante, eu já vi casos de cachorro que eram cachorros tranquilos. Eram cachorros mansos com todo mundo. Mas chegou pessoa que historicamente sabiam que eram pessoas ruins, eles viraram num bicho, eles ficaram agressivos. Né? Então talvez... se chama assimilação simpática quando tem essa coisa boa. E a desassimilação é quando é... Sim, a gente percebe isso, que, por exemplo... Quando eles passam pelo thinner, pelo... Sim, eu nunca na vida eu tive problema de agressividade com cão, mesmo com cão bravo. Mas eu já vi gente que só de passar perto de um cão, o cão já quis morder. Sim. Mas o cão, ele capta o medo também, né? Se a pessoa mostra medo, eles avançam mesmo. Então, ali, as funções: comunicação, contato. Científica, questão do conhecimento. Lembrando que o espiritismo é ciência, religião e filosofia. A filosófica, a reflexão. Então, a parte filosófica, o porquê. Como, de onde viemos, para onde vamos. Religião, a ligação com Deus, religare, religião com o Criador, religar com o Criador. Pedagógica, educação, e aí entra a pestalose. O pestalose era tão evoluído que o próprio cara da Igreja Universal comprou o Colégio Pestalozzi, Fundação Pestalozzi. Só espero que ele não perverta, né? Porque o cara era muito evoluído. Ele já educava crianças ricas junto com pobres, quem pagava e quem não pagava, e ele estimulava muito a questão moral. A psiquiátrica, a desobsessão. Então a obsessão é o contato doentio com uma entidade. E a culpa é dos dois lados, porque geralmente o obsidiado é o que atrai o obsessor, por alguma fraqueza, alguma sintonia vibratória. Tiago Medeiros, Mateus Felisberto. Que às vezes as pessoas perguntam, por que eu atraí tal coisa? É porque tu ainda não dominou. No momento que tu dominar, por isso que Jesus dizia vigiar e orar. Vigiar o pensamento, vigiar o sentimento. Está sempre vigilante. E oração. Entrar em contato com Deus. Com os planos espirituais. Terapêutica cirúrgica, e entre as cirurgias espirituais também. E artística estética. Quadros, tudo feito mediunicamente. Lá fora eles estudam bastante essa parte aí de fenômenos, né, de quadros. O médium pode possuir diversas aptidões mediúnicas, os chamados polímatas, né? Jesus foi o maior deles na Terra, mas a gente tem grandes nomes, se tu pesquisar na internet, pessoas que tinham alta... Um deles era anterior ao Chico, aí tinha o Carbar Chutel, tinha o... agora não lembro o nome, um no Rio de Janeiro, que levitava, inclusive. Daniel Douglas Home levitava, apesar do Daniel Douglas Home era anti-espírita, ele estudava espiritualidade, mas combatia o espiritismo. Há sempre uma dominante. É um erro querer forçar o desenvolvimento de uma faculdade que não possui. Livro dos Médiuns, capítulo 16. Aí entra uma questão delicada, que é a mediunidade na criança. Não se aconselha a trabalhar a mediunidade abaixo de 12 anos, mesmo que a criança tenha... É muito comum crianças enxergarem, terem amigos invisíveis, crianças enxergar o avô, a avó, que já são desencarnados. E tem até filmes, crianças do mundo evangélico, que disseram que conheceram uma irmã que a mãe tinha abortado e não tinha contado, falaram sobre o avô, mostraram, depois os pais mostrando a foto, era esse aí mesmo. Ou que sentaram no colo de Jesus, tem estudos bem interessantes.
O Céu é de Verdade, filmes que mostram, e filmes evangélicos, né? Então não é só o espiritismo, a mediunidade, todas, o xamanismo tem mediunismo, a Umbanda tem mediunismo, o protestantismo tem mediunismo, o início de todas as religiões protestantes são com visões, com mediunismo. A história dos santos católicos, a maioria tem mediunismo. E no Oriente é a mesma coisa, lá com os derviches, alguns os santos tinham yogas. até um pouco mais evoluído, né? Por exemplo, a Santa Luzia. Santa Luzia, ela perdeu os olhos e nasceu outro no local. Eu não me aprofundei nisso. Mas é interessante, Inácio de Loyola e outros, Francisco Xavier. Qual era aquele da França, Santo Antônio? Até o cara estava contando que ele é o mesmo que foi o Herodes. Tu vê, o Herodes já se redimiu. Se na época ele matou as crianças lá para tentar matar Jesus, depois de 1800 anos, ele acabou se redimindo como São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, o mesmo rei Herodes, levou 1800 anos para evoluir, mas evoluiu, né? Até ele colocou a questão dos trabalhadores da última hora. Se a gente está aqui, de certa forma, a gente não é tão evoluído quanto pensava. Porque muitos já foram, Pitágoras, esses caras já não estão mais na Terra. Já estão em planetas bem melhores. E a gente ainda está aqui, nós somos trabalhadores da última hora. Einstein, Tesla, Marconi, já estão tudo... Darwin não sei, mas o Alfred Russel Wallace, sim. O Darwin era... Se bem que ele não era ateu, né? Ele era religioso. Ele nunca demonstrou, mas ele era. O Darwin, durante boa parte da vida dele, ele questionou a existência de Deus. Mas eu li em algum local no final da vida ele aceitou. Nos últimos anos da vida dele, ele começou a questionar. A própria falta de crença dele, ele questionou. Porque ele via que na natureza a coisa era tão perfeita que ele em vários momentos, ele percebia que aqui não podia ser obra do acaso. Do acaso, né? Então, nos últimos anos, ele meio que ele começou a acreditar, né? E na verdade os que se dizem ateus, eles não são contra Deus, eles são contra o Deus criado pela religião. Isso. Que é o Odin, que é aquele de barba branca, porque, que é o ancião dos dias, que é o mesmo Zeus. Eu já falei aqui várias vezes, desde quando era pequeno, quando se falava em Deus nas igrejas, de qualquer religião, tudo leva a crer que Deus era um senhor barbudo que ficava sentado no trono, né? Que era o Zeus. E na verdade esse é Zeus ou Odin. Zeus ou Odin. Só que o próprio Papa Francisco, ele já falou que Deus não é um mago com uma varinha que fica fazendo mágica. Deus é energia pura, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se o universo é perfeito, tem que haver uma perfeição por trás, né? Se a nossa inteligência consegue criar carros, prédios, tantas coisas bonitas, imagina criar estrelas, E existem seres, os filhos de Deus também criam, né? Os filhos criadores, os Elohims, os Cristos. O perispírito guarda alguma relação com a mediunidade? Então ali, sim, o espírito comunicante age com seu perispírito sobre o perispírito do médium. Então ele vai acessar o perispírito dele para poder acessar o perispírito do médium. Ali mostra, porque já passou. Mostra ali a questão vibratória. O fenômeno mediúnico acontece em grande parte devido à expansibilidade do perispírito. Se você se concentrar e chama balonamento, é quando ele está se expandindo. É chamado balonamento. Ou balonamento em inglês. A expansibilidade. Perispírito e mediunidade. Como ocorre a comunicação? Como é que existe essa comunicação? Do extrafísico com o físico. O espírito comunicante pensa. Então, o contato é pensamento. Por isso que, independente de ele ser alemão, inglês, é pensamento telepaticamente. A pessoa vai entender no seu idioma. Eu sou contra a criação do Esperanto, um idioma universal, porque o entendimento é pelo pensamento, independente da língua que a pessoa fala. Tanto que o Fritz e outros acabam se comunicando em português, mesmo sendo alemão de nascença, né? O pensamento é captado pelo perispírito do médium. O pensamento percorre canais perispirituais até chegar ao cérebro do médium. Os canais perispirituais acionam mecanismos orgânicos para completar a comunicação. Geralmente é pineal, aquela glândula lá no meio do cérebro. Condições necessárias: atração, correspondência, harmonização de vibração, porque se for deletéria vai ser um caso de obsessão, não de mediunidade.
Encarnado, elevando as suas vibrações através da prece e da oração, pensamento positivo, e o comunicante diminuindo as vibrações. Quando se trata dos mentores da casa, o espírito de luz, eles têm que diminuir a vibração deles. Por isso que deve se questionar, claro que tem a questão também da canalização, né? Mas quando a pessoa diz que entrou em contatos com anjos, por exemplo, tem que se questionar. Porque se um anjo se comunicar diretamente, ele queima o... Se Jesus se comunicasse diretamente contigo, tu te queimaria, porque é muita energia. Tanto que o Saulo de Tarso fica 3 dias cego, né? Eu vou falar... Inclusive, tem até uma série que é famosa, que eles abordam esse ponto, né? Que é uma série que fala sobre anjos e demônios, e os anjos, eles não conseguem se manifestar em sua forma verdadeira. Porque se o ser humano entra em contato, ele acaba sendo evaporado pela grande quantidade de energia. Por isso, de que forma eles se manifestavam? Entrando no corpo de receptáculos das pessoas, né? E eles se comunicavam com os outros a partir de pessoas. Depois, quando eles não queriam mais se comunicar, eles saíam e a pessoa voltava ao normal. Como assim, receptáculos? É como se fosse uma espécie de possessão, mas por anjo. Uma possessão benigna. Isso. Não é... Mas mesmo assim ele tem que baixar a frequência dele. Exatamente. É basicamente a mesma coisa que demônios fazem, né? Os demônios, eles... Só que os demônios derrubam, o anjo não derruba. Exatamente. Outra coisa polêmica, contato com o extraterrestre. É polêmico porque a energia deles é diferente, o corpo espiritual deles é diferente, mas é possível. Hoje em dia tem mais contatos pela transcomunicação, por meios eletrônicos. E eu vejo cada vez mais gente acompanha a transcomunicação, cada vez mais é por aparelhos. Vai chegar um tempo que não vai ter mais comunicação por pessoa, a psicografia simples, a psicofonia. Vai ser a maioria por aparelhos. É a evolução, né? Faz parte do... Começou com as batidas, com os raps, e hoje temos a transcomunicação instrumental. Então, tudo evolui. As próprias religiões também vão evoluindo. Inclusive tem gente que diz, porque o animal não incorpora. O animal incorpora também. Eu já vi o cachorro ficar transtornando, dando volta. Só que, claro, é mais provável encarnar os chamados demônios, né? Ele acaba atraindo pela afinidade vibratória. Já. E até para se comunicar com um anjo, tu tem que ter muita evolução espiritual. Tu teria que abandonar o cigarro, no caso quem fuma, abandonar a bebida alcoólica. Tem que ter... Tem casos que tem que abandonar até a carne. Então é bem polêmico. Para manifestação física, tu tem que comer carne. Agora, para manifestação mais de pensamento, não que eu sei é que pode ser até o contato com o anjo não é que nem a gente faz, que nem algumas pessoas fazem com demônios, de invocação. É mais uma questão espiritual. Pelo pensamento. Né? Exatamente. Eu vi que, inclusive, faz parte do contato com o anjo, velas. Porque essa questão do chamar é polêmica. Na época do Kardec, eles faziam invocação. Hoje não se faz mais. Hoje eles vêm, por isso que alguns dizem que é de lá para cá. Porque se ele não quer vir, ele não vai se comunicar. Mesmo eu quero falar com fulano. Ele vem se ele quer. Ele é uma entidade inteligente. Ele não é obrigado a seguir ninguém. Ninguém é dono de ninguém. O perispírito e a mediunidade, assimilação de correntes mentais. E se a pessoa insistir com isso aí, ela acaba atraindo mistificadores, né? Porque um espírito de luz não mistifica. Se ele quer, ele vem. Se ele não quer, ele não vem. Agora, um mistificador, ele pode vir e dizer, eu sou Jesus, eu sou Maria, eu sou José. Ele pode querer passar por uma entidade de luz, mesmo não sendo. Embora sendo desmascarado mais tarde. Percepção plena, consenso e pensamento captado. Intérprete do desencarnado. Expressará o pensamento captado de acordo com suas capacidades intelectual, domínio para filtrar o que for indevido. E lembra de todo o processo. Então isso aí é a mediunidade consciente. Na Umbanda a mais é inconsciente, mas já tem bastante mediunidade semiconsciente. Lembrança parcial. E a consciente é a lembrança total. Perispírito de mediunidades, percepção parcial ou não? Aí é o parcial. Só tem consciência do que transmite à medida que o pensamento captado chega ao seu cérebro. A filtragem exige um esforço maior para evitar o que for indevido. O médium lembra vagamente ou não lembra da mensagem. Então o ideal seria cada vez mais consciente, né? Porque se tu for totalmente inconsciente, é complicado. Tu não sabe, às vezes não sabe nem quem é que está se manifestando.
O transe, então, pode ser provocado de uma vontade, pode ser por hipnose, por uma substância química, por exemplo, a ayahuasca, o santo daime ou alguma outra substância. Anímico da alma, noctípico, eu não sei o que é, e mediúnico. O Rosilene e o Jim Bortolini já tinha entrado. E o patológico doentio é por perda de noção tempo-espaço, epilepsia, que muitas vezes as pessoas confundem um transe epilético com um transe mediúnico. Um delírio de febre, uma febre alta, coma, desvios do metabolismo, então seria os delirium, se chama quando é metabólico, por alteração de cálcio, de magnésio, de glicose, alguma alteração metabólica. Então, epilepsia, hipnótico induzido, então tem auto-hipnose e heterohipnose, quanto mesmo te hipnotiza. Tem gente que tem medo da hipnose, mas se tu analisar, a propaganda é uma forma de hipnose, a televisão, a rádio, eles usam mensagem subliminar. Propaganda principalmente. Propaganda um exemplo principalmente. que é famoso, no passado tinha uma propaganda que o objetivo era afetar a criança, que não é um alvo mais fácil, né? Então era daquele chocolate chamado batom. A gente pode ver quantas vezes eles repetiam o mesmo, parecia um karma, né? Parecia um... Eles repetiam, compre batom, compre batom, compre batom. Isso induzia a pessoa a querer. E a primeira coisa que a gente vê era a criança pedindo pra mãe na rua: mãe, compra lá o batom pra gente, aquele chocolate. Essa semana no Globosat Mais passou controle mental. E eles disseram que aquela suposta experiência lá na televisão em 1950 com pipoca e com Coca-Cola, diz que foi uma fraude aquilo lá. Na verdade, ela não aconteceu. Mas se tu analisar, por que as pessoas, a maioria, vão ver cinema, Coca-Cola, então existe esse condicionamento. Independente de ter havido a experiência ou não. E a mensagem subliminar, na verdade, tudo tu capta. Conscientemente tu capta, digamos que 20%, mas pelo inconsciente é 100%. E através de hipnose tu tem o resgatar. Claro que tu pode romancear, tu pode alterar, ou o entrevistador, se ele não for uma pessoa séria, ele pode induzir estudos de personalidade, estudos do passado, pode haver indução. Então tem esse lado, a hipnose tem uma coisa muito séria, tem que ser tratada de maneira séria. Principalmente se for o objetivo tratar fobias, medos, doenças. Dentistas podem usar hipnose, quem trabalha com medicina animal pode usar hipnose também. Farmacógeno aprovado por remédios, e aí entra as anfetaminas, não, os mepromamatos, aquele da substância verdade lá, o pentotal. Anímico, manifestação do médium, então quando é anímica da própria... Por exemplo, a clarividência, a clareaudiência é do médium. Ele mesmo enxerga ou escuta o plano espiritual, por evolução da própria alma dele mesmo, sua própria consciência. Noctípico, sonho. Noctípico é do sonho. Descobrimento, sonambulismo. Hoje não é mais tanto comum o sonambulismo, mas tem alguma substância que induz o sonambulismo, né? Mediúnico, psicofônico, psicográfico, entre outros. Então tem vários tipos de patológica epilepsia. Aí é por doença, né? Daí entraria também droga, álcool, anfetamina, alucinógenos. Então farmacológico ali. Substâncias psicolíticas. Mescalina é um cogumelo. Não, aliás, é um cacto mexicano. Alguns cogumelos, como psilocibina mexicana, o LSD-25. Uma coisa interessante, aquele cogumelo Amanita vermelhinho muscana. lá, ele não causa... o agário das moscas. Tem várias espécies dele. Pra quem não sabe quem é ele, eu vou botar uma analogia que todo mundo conhece. É o cogumelo do Super Mario. Mas ele tá ali no meio, ó. Vermelho e branco. Sim, mas as pessoas, elas talvez não conheçam por agário de moscas. Mas é o famoso cogumelo do Mario, que o Super Mario consumia e crescia nos joguinhos lá do passado. E anestesia também. O agário das moscas, ele é considerado venenoso, mas não em nível mortal. Ele é venenoso porque ele tem substâncias que causam alucinações. Ali aparece todas elas, a maconha, o ágaro, o psilocibe, os injetáveis, morfina, heroína. O processo pode ser semelhante ao hipnótico, porém não se apoia na sugestão, é provocado por meios químicos, é uma sugestão química. Pode ocorrer no afrouxamento dos laços perispirituais.
A gente vê, inclusive, que o alcoolista ou o drogado, ele briga, ele conversa com pessoas que os outros não enxergam, mas o cachorro enxerga, o gato enxerga. E não só com essas substâncias que estão ali, né, também. Com solvente, eles podem afetar. Qualquer coisa que afeta o cérebro, eles podem. O chumbo ele também altera, só que não a nível de. Nem sempre a nível de alucinação, mas a nível de alterar. Tem pessoas que usam e ainda usam ketamina de cavalo ainda, da medicina veterinária. Então tem três fenômenos ali que pode acontecer. O animismo, que é os fenômenos da própria alma, e tem o animismo e o espiritismo junto, quando tem incorporação. Na verdade, o termo incorporação está sendo abandonado. Na verdade, é uma aproximação. A mistificação, quando o médium faz de intermitência mediúnica, movido por insegurança do que por vaidade, simula estar mediunizado. Era muito comum no passado aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com mistificação. No início elas podiam até ter alguma mediunidade e perdiam porque buscavam ganhar dinheiro com isso e acabam mistificando, simulando. E a fraude, que é por dolo mesmo, por uma fé, visando expressamente lucro, benefício pessoal e passa a forjar a comunicação e efeito. Então a mistificação muitas vezes a pessoa não se dá conta e no dolo, na fraude, ela faz por dolo mesmo, vontade própria. Entrou ali o Matheus Felisberto. Transe mediúnico. Então, todo transe é um estado alterado de consciência que a pessoa fica em um estado parecido com sono. Por exemplo, o termo hipnose, na verdade, hipnose não tem nada a ver com sono, mas eles relacionavam um estado de sugestão, de abertura mental, de acesso ao inconsciente. E foi usado na psiquiatria, é usado ainda hoje. Certo, desligamento do mundo exterior. Por exemplo, uma coisa que acontece, tu pode estar viajando e aquele trecho ali, 2, 3 quilômetros, não percebi. Então, às vezes viajando ou vendo um filme, alguma coisa, tu entra nessa espécie de transe também. Um abrandamento da atividade consciencial própria e o perispírito médium em processo de desprendimento passa a sofrer um influxo crescente do espírito em vez de se comunicar. Com a conexão interespíritica, final está nesse processo de transe. Então, essa assimilação simpática, se for para uma coisa benéfica, ou antipática, se for para caso de possessão, de obsessão, de controle mental. Mas ele acaba, dependendo dos fluidos que ele sente, ele sabe se quem está se comunicando é do bem ou é do mal. Por isso que João já dizia lá, testes se são de Deus ou não são de Deus, né? Espíritos do bem e espíritos do mal. O perispírito do médium se expande, porque a mediunidade em si ela é neutra. Tu vai usar para o bem e para o mal dependendo é escolha pessoal, livre-arbítrio. E ele transmite a sua vontade ao médium. O perispírito do espírito comunicante também se expande. Uma atmosfera fluídica, ali está a assimilação simpática. Entre os dois é formada. Então há uma intercomunicação, uma interconexão. Tudo é vibração. É a primeira lei lá, tudo é mental, tudo é vibração. Primeira lei de Hermes. Se tu analisar tudo no universo, tem aquelas 7 leis de Hermes lá. Então, o fluido cósmico universal, o fluido universal, porque na verdade cosmos é bonito, é fabuloso, e universal porque está por tudo, né? E ao mesmo tempo é uno no universo, o Criador na criação. Combinação fluídica. A combinação mais ou menos fácil que o espírito faz seus fluidos com o fluido animalizado, emanado do médium, de efeitos físicos, que antigamente era chamado mesmerismo, né? Determina a intensidade ou potência da manifestação física do espírito. E ali aparece o DNA, aparecem as conexões, a questão das cores. O que tu vê é apenas do vermelho ao violeta, a luz branca. O infravermelho e ultravioleta a gente não vê. O gato vê, a serpente vê, tem algumas outras espécies que enxergam, seja no infravermelho, seja no ultravioleta. Nós temos que usar óculos especiais para ter essa visão do infravermelho e do ultravioleta. Questão do calor. Pode passar. O fluido universal, então, é chamado Ki, Chi, tem vários nomes. Prana, a caixa.
Princípio de todas as manifestações. Livro dos Médiuns, capítulo 6. Fator de contato e comunicação entre os mundos espiritual e físico, ou extrafísico e físico. Instrumento tanto do comunicante como do médium. Pode. Então ali os livros, o Perispíritos Almino Zimmermann, Hernani Andrade, não, Gesel Andrade, Perispírito, e Gonzaga Pinheiro, Perispírito, suas modulações. Todos eles são excelentes. O primeiro seria mais completo, mas todos eles são excelentes. E o que completa isso aí também é o estudo do ectoplasma, né? Eu acho que sim. Então seria isso aí. Bom final de semana. Até a semana que vem. Epigenética, voltamos à epigenética.